Olá, a gente hoje vai dialogar um pouco sobre o autismo, começando sobre o seu histórico, o conceito, as principais causas que levam ao autismo, como a gente identificar, que tipo de intervenções a gente pode oferecer e como a gente pode ajudar essas crianças e essas famílias com autismo. Iniciando aqui um pouco sobre a história do autismo, esse termo autismo ele foi usado pela primeira vez por Kanner, em 1943, após ele estudar um grupo de crianças que apresentavam como características isolamento social, alterações da fala, necessidade extrema de manutenção da rotina, como vocês podem ver aqui no slide. Essas crianças, o que chamava a atenção dele, além do isolamento social, foi realmente essa dificuldade com a mudança de rotina que acontecesse. Então, esse grupo de 11 crianças era uma característica comum de todas elas, né? Então, foi daí que veio a primeira teoria dele, né, que se colocava como sendo uma falta de afetividade, né, entre as mães, né, que veio daí o conceito de mãe geladeira, né? Hoje em dia, a gente caracteriza o autismo como um espectro. A gente sabe que é um transtorno do desenvolvimento que compromete as habilidades de comunicação, interação social e que geralmente aparece até os 3 anos de vida. Se adicionou esse termo espectro ao conceito porque ele reflete a ampla variedade de graus de autismo. Então, a gente sabe que nenhuma criança é igual a outra, mesmo que esteja no mesmo nível de gravidade, não vai apresentar as mesmas características, uma não vai apresentar as mesmas características que a outra. Então, por isso que a gente se refere hoje ao espectro. A incidência é maior em meninos do que em meninas. Nós temos uma proporção de 4 meninos para 1 menina, e geralmente nas meninas ela vem num grau mais grave. Estima-se que hoje no Brasil tem em média 2 milhões de autistas. Inicialmente se dizia que o autismo era causado por fatores psicológicos, né? Então, como eu falei no slide anterior, era uma questão que os pais, na forma de tratar com os filhos, que não sabiam como dar o afeto adequado, que eram frios e distantes dos filhos, mais especificamente a mãe, vindo a criar o conceito de mães geladeiras, né? Mas o próprio Kanner, após aos longos anos de pesquisa, observou que não tinha relação com isso, tinha mães que eram afetivamente disponíveis para seus filhos e que mesmo assim as crianças vinham desenvolver autismo. Então, hoje, o que é que se considera como causa do autismo? O autismo como multifatorial. Então, é um conjunto de genética, de metabólica, causa imunológica, ambiental, mitocondrial, gastrointestinal, neurológica, né? Se você for atrás de pesquisa, se você quiser se aprofundar no assunto, você vai ver que existe hoje uma relação muito grande chamada entre eixo intestino e cérebro, né? Então, processos inflamatórios do intestino num nível mais elevado do que existe nos neurotípicos, que levam à inflamação cerebral e que aumentam os sintomas autistas, por isso que se faz toda essa relação. Importante a gente frisar que quando a gente fala em ambiente, não é só em relação ao ambiente onde a criança está inserida, ou seja, o seu seio familiar, a forma como ele é tratado, como ele se desenvolve naquele meio, mas tudo que está relacionado ao seu próprio ambiente, tipo de indústria que tem perto, tipo de alimentação que consome. Então a gente soma todos esses fatores setoriais, mas não existe uma causa ainda específica para essa questão do autismo. Então, a gente vê que está acontecendo um aumento enorme nos casos de autismo. Se a gente avaliar aqui o gráfico, aqui em tela agora, a gente vê que em 2004 era de 1 para cada 166 crianças nascidas, né, que seriam diagnosticadas com autismo. Isto segundo o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Atualmente, né, então em 2018, que foi feito esse último controle, já estava na incidência de 1 para 59 crianças nascidas, né? Então, mesmo sendo dos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente utiliza esse dado, porque não existe um órgão específico que faça esse levantamento aqui no Brasil, né? Então, o que é que está acontecendo? Está tendo uma epidemia de autismo, por que esse crescente tão grande dos casos diagnosticados com autismo, né? Na verdade, é um conjunto de fatores também. Existe um número crescimento maior, mas atrelado a isso, existe uma melhora muito grande na questão da triagem dos casos de autismo e esses casos sendo diagnosticados mais cedo, mais precocemente. E aí se soma tudo isso. E aí vem, como eu posso identificar uma criança autista? Hoje a gente ouve falar muito do DSM e ouve falar também do CID-10, né? Das mudanças que houve no DSM, que a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Mas essas são as principais características que a gente observa na criança autista. E nesse rol de 16 características, a criança ela tem que apresentar pelo menos 8 características para que a gente possa colocá-la dentro do espectro, enquadrá-la como autista, né? E seria a dificuldade de se relacionar com outras crianças, que é o que a gente fala da dificuldade de interação. Ela pode estar até ali no meio de outras crianças, ela fica junto a outras crianças, mas ela não brinca com as outras crianças. É importante a gente poder diferenciar isso.
ou com nenhum contato visual, né? Aquela criança que ela fala com você, mas é assim, olhando para o chão, ela olha para um lado, ou ela olha para o outro, mas nunca para o seu rosto, né? Ou se olha por segundos, ela olha na mesma olhada, ela já vira, ela não consegue manter o contato olho no olho. A resistência à mudança, qualquer alteração na rotina dessa criança causa um efeito de frustração e de desorganização pessoal muito grande para ela, o isolamento, a preferência por atividades em que fique sozinhas, né, do que estar compartilhando com outras pessoas. A risada inapropriada, vem crises de riso sem a gente ver o motivo aparente, que também pode ser intercalada com crises de choro, também sem motivos aparentes. Pouca sensibilidade à dor, aquela criança, quando a gente olha, ela parece toda machucada, cheia de arranhões, com a perna machada, né, e que não reage a isso, é como se nada tivesse acontecido, como se realmente ela não sentisse dor. Evita o contato físico, né? Então, se a gente vai tentar tocar nessa criança, ela faz isso, ela empurra a gente, ou ela limpa onde a gente tocou. Colapsos inesperados devido à baixa frustração, à tolerância, né? Que é a criança se bater, ou se jogar no chão, ou fazer muito esse gesto aqui na mão, batendo na cabeça, mão na boca, ou se balançar muito na mão, em frente dos olhos, quando acontece alguma coisa inesperada para ela. Não responde quando chamado pelo nome, né? Age como se fosse surdo, por isso é importante, logo do início da investigação, a gente fazer um exame auditivo para descartar qualquer perda auditiva. A ecolalia, que é a repetição de palavras ou de frases, e aí, tanto pode ser a repetição de coisas que a gente fala naquele momento para a criança, por exemplo, chegar para ela e perguntar oi, tudo bem? E ela vai repetir oi, tudo bem? Ou ela começar a repetir frases de desenhos que ela viu, de filmes que ela assistiu, né? Isso pode ser tanto dentro do contexto de uma conversa como fora do contexto, a repetição de frases aleatórias. O apego à fixação em algum objeto, geralmente algum objeto que para a gente não tem uma função definida, né, mas que existe uma função afetiva para a criança, e pode ser uma tampa de garrafa, ou uma própria garrafa PET, pode ser um lápis, pode ser uma tampa de panela, pode ser um depósito de plástico, jogos solitários, preferência por brincadeiras que não envolvam outras pessoas, a hiperatividade ou quietude demais, aquela criança que você deixa lá e que não dá trabalho nenhum, porque ela passa o dia ela todinho quieta no cantinho dela. Girar objetos, tendência de tudo que pegar, colocar para girar. Se pega um carro, ela vai virar o carrinho e está lá girando a rodinha do carrinho. Tudo que ela pega, ela vai tentar dar uma função de girar para esse objeto. Habilidade motora fina, melhor que a grossa. Ele pode conseguir empilhar bloquinhos, fazer motor com bloquinhos até pequenininhos, mas às vezes tem uma dificuldade para subir um degrau, para se sentar numa cadeira. Dificuldade em métodos regulares de ensino, porque como eles são muito visuais e o pensamento é muito concreto, então o método tradicional de ensino só da fala e com uma coisa muito abstrata não funciona para eles. Então, dentro dessas 16 características, pelo menos 8 tem que ser apresentada. E aí vem a grande mudança que aconteceu entre o DSM-4 e o DSM-5, como explica esse slide no momento, né? Então, antigamente a gente via dentro do DSM-4 a classificação era como autismo, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, síndrome de Rett, transtornos globais do desenvolvimento, sem outra especificação. Na atual classificação do DSM-5, então nós temos o espectro por graus, transtorno do espectro autista leve, transtorno do espectro autista moderado, transtorno do espectro autista severo. Vale salientar aqui que o DSM ele é muito mais usado nos Estados Unidos para a questão de diagnóstico. Usamos como base aqui no Brasil, mas quando vai se fechar um diagnóstico, quando o médico vai dar o diagnóstico de qualquer patologia, ele usa o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Então, nós aqui ainda vamos receber crianças que podem vir com o diagnóstico de Asperger, que podem vir com o diagnóstico da síndrome de Rett, com autismo secundário, por ainda estar na utilização do CID. O DSM trouxe bem divididinho essa questão dos graus de autismo, como mostra aqui esse slide, né? Então, antigamente se falava, ele é uma criança severa porque ele não fala, ele é uma criança severa porque ele não interage. E o DSM mudou esse tipo de classificação, porque o que a gente vê é que o nível de gravidade vai estar relacionado com a necessidade de apoio que essa criança necessita para as atividades diárias dela. Então, no nível 1, que é considerado grau leve, é aquela criança que tem necessidade de pouco apoio. Na parte da comunicação social, é aquela criança que a gente observa prejuízo na comunicação social, mas que ela consegue se comunicar ainda. Mas tem uma dificuldade em iniciar interações sociais com respostas atípicas ou sem sucesso, ela não sabe como interagir.
E dentro dos comportamentos, a gente observa comportamentos restritos e repetitivos, inflexíveis, né? Que é aquela questão de fazer tudo sempre do mesmo jeito, ou de usar os comportamentos repetitivos como uma forma de regulação. Pode ser o balançar para frente, e pode ser o pular, pode ser o girar, pode ser o balançar de mãos aqui na frente. Dificuldade em trocar de atividades, se eu estou fazendo uma coisa e eu preciso passar para outra, eu tenho dificuldade em fazer essa troca. Problemas de organização e dificuldade de independência, né, na realização das suas atividades diárias. No nível 2, que é o grau moderado, a criança apresenta uma necessidade de apoio substancial. A gente percebe um déficit maior na comunicação, tanto verbal quanto não verbal. Os prejuízos sociais são mais aparentes, a dificuldade de interação se torna mais visível e as respostas são mais reduzidas em relação ao outro. Mesmo que essa tentativa de interação venha do outro em relação à criança, as respostas vão ser mais reduzidas. Tem uma inflexibilidade maior no comportamento e uma dificuldade maior em lidar com as mudanças de rotina. A mudança de foco ou de ação de uma atividade para outra causa um estresse maior do que nos graus leves. No nível 3, que é o severo, tem uma necessidade de apoio substancial. E aí a gente vai ver um déficit severo muito maior na comunicação e no tipo de interação que a criança vai ter e as respostas às interações. A inflexibilidade de comportamento é muito mais extrema, a dificuldade de lidar com mudança também e o grande estresse ou dificuldade em mudar de foco. Então, como é que a gente pode começar já a identificar essas características nas crianças? Alguns sinais a gente já começa a perceber a partir dos 6 meses de idade, que é quando começa a haver uma interação maior de troca de olhares entre a criança e a mãe ou as pessoas que estão mais próximas a ela. Então, até os 6 meses, já começa a ficar em alerta para aquela criança que apresenta um contato visual limitado ou inexistente, né? Aquela criança que a gente faz a gracinha, ela não olha pra gente, enquanto ela mama, ela não faz o contato visual com a mãe. Se a gente pega no braço ela aqui assim de frente, ela não faz o contato visual com a gente. Então, isso já é um sinal de alerta. Por volta dos 6 meses, é aquela criança que não apresenta o sorriso social ou expressões alegres dirigidas às pessoas, que é o que a gente faz. Então, a gente faz a voz do bebezinho para falar com ela, que dá aquele sorriso em resposta, que mexe a boquinha, né, parecendo que quer falar, que quer conversar com a gente. Por volta dos 9 meses, não tem nenhuma partilha de som vocal, é aquela criança que ela é muito calada, ela não emite som em nenhum momento, quando emite é muito pouco. Ou ela pode até emitir algum tipo de som, mas é sempre o mesmo tipo de som, não tem uma variação nesse som. Ausência de sorrisos ou de outra comunicação não verbal, porque a criança já começa nessa fase de tentar pegar o que ela quer, ela já começa a apontar, ela já começa a ir em busca do adulto, com quem ela tem uma relação afetiva maior. Por volta dos 12 meses, a ausência de gestos para se comunicar, ela já não aponta para o que quer, ela não tenta alcançar, ela não dá tchau, ela não bate palminhas, ela não faz a imitação de ação quando a gente sugere alguma coisa. Aos 12 meses, ausência de balbucio, nenhuma resposta ao nome quando chamado, é nessa fase mais ou menos que os pais já começam a perceber mais alguma coisinha, porque a gente chama e ele não responde. Ou então assim, ele está fazendo uma atividade, a gente pode cansar de chamar enquanto ele está ali brincando, que ele não olha para a gente, não tem nenhuma resposta. E aí, por volta dos 16 meses, que é geralmente a faixa etária que a gente está começando a receber agora nos centros de saúde, de reabilitação, é justamente a ausência de palavras. Então, não vem tanto a queixa da dificuldade de interação, não vem a queixa da dificuldade de brincar, mas ele ainda não fala. Isso é o que a gente mais observa. Aos 24 meses, não há expressão significativa de 2 palavras, a criança não começa a formar frases, né? E anterior a isso, a gente pode ver, a criança ela pode apresentar toda essa parte de desenvolvimento sem alteração até os 2 anos, e aí a partir dos 2 anos é como se ela fosse desaprendendo. Então, qualquer perda de qualquer discurso adquirido anteriormente, de balbuciar ou de habilidades sociais. Então, assim, ela falava papá, mamã, água, e agora ela deixou de falar, ela não fala mais nada. Quando chegava do trabalho, ela fazia a maior festa, e agora é indiferente, é como se não chegasse ninguém. Então, isso também são sinais de alerta. Além dessas características, né, como vocês podem ver aqui nesse slide, a gente pode observar também nas crianças autistas alterações sensoriais. O que é que isso quer dizer? O cérebro da gente processa as informações que a gente recebe do meio ambiente. As informações de cheiro, de temperatura, de som, de
tato, de texturas, todas elas chegam para a gente ao mesmo tempo. O nosso cérebro filtra aquilo que é relevante para a gente, para que a gente possa receber e interpretar essa informação que vai ser importante para a gente e que o nosso corpo dê a resposta para se adequar a ela. Nas alterações sensoriais, a criança apresenta uma falha nessa parte, seja na forma como ela recebe esse estímulo, seja na forma como organiza, na forma como ela responde a esse estímulo. E dentro dessas alterações, a criança pode apresentar 3 tipos de perfis sensoriais que a gente chama, que seria o hiperresponsivo, o hiporresponsivo e o de busca sensorial. O hiperresponsivo é aquela criança que ela vai estar sempre em estado de alerta, ela está sempre com medo de que algo se aproxime dela, com medo de que alguma coisa chegue para tocar, que alguém chegue para tocar nela, que alguma coisa chegue para mudar aquela rotina dela, que algum som chegue de repente para ela. Então ela vai estar sempre voltada para todos os tipos de estímulos. Ela tem uma defensividade sensorial muito grande. E aí vem junto com ela uma tendência a reagir negativamente a essa entrada sensorial. Também naquele momento que vem um som inesperado, e aí a criança pode bater, a criança pode gritar, a criança pode se agitar, ela pode se jogar no chão, ela pode se machucar, não só agredir a terceiros, mas a si própria. No perfil hiporresponsivo, é uma criança que ela precisa de muito mais estímulo para poder alcançar um estado de alerta. Então, é aquela criança que a gente pode botar um carrinho que tenha vários sons, várias luzes ao mesmo tempo, e ela vai demorar para poder demonstrar um interesse por aquilo ali. Ela exibe uma resposta inferior à esperada para uma determinada situação. Então, é o contrário da criança hiporresponsiva. Então, às vezes, é um som muito alto que está passando, um som inesperado, um bater de porta, e a criança não apresenta nenhuma reação livre. Ela parece sempre apática, como se ela não se interessasse por nada, como se ela passasse pelos ambientes, passasse pela vida sem perceber nada que tem ao redor dela. É isolada socialmente, distraída e quieta. Geralmente, ela é uma criança mais retraída. A de busca sensorial é aquela criança que ela busca sempre os estímulos, qualquer tipo de estímulo, como se ela nunca tivesse satisfeita. Ela anseia por grande quantidade de informações nos sistemas sensoriais e ela busca muito. Então é aquela criança que ela pode ter uma busca de movimento muito grande, aquela criança que escala tudo que tem em casa, todos os móveis de casa ela tem que estar subindo, ela não consegue ficar parada. Ou é aquela criança que tudo que ela pega ela leva à boca, ela tem uma busca gustativa muito grande, não diferencia coisas que são comestíveis, que não são, que não pode levar à boca. Tudo ela leva junto para a boca. Então, essa questão desses perfis aqui, a gente tem que ter muito conhecimento dele, porque isso aqui vai nortear muito a nossa terapia, a nossa intervenção. De que tipo de atividade que eu vou poder usar para a criança que ela vai poder me responder melhor. Então, dentro dessas características sensoriais, o que a gente observa mais aqui, como mostra essa gravura agora, que são as mais comuns. É aquela criança que ela não gosta de lavar ou de cortar o cabelo, ela pode dar escândalo realmente na hora que tiver que lavar o cabelo, na hora do banho, na hora de cortar o cabelo, de cortar a unha também é um momento difícil, de escovar dente pode ser citado também como um desses momentos. A luz incomoda muito essa criança, então se ela chegar no local que tem muita gente, ela pode fazer isso, fechar o olho, botar a mão, ou se esconder, ela parece que vai entrar dentro da mãe, se estiver dentro do braço da mãe. Fica assustada quando ouve muitas vozes ou muitas pessoas falando, chega um local que tem muito barulho, ela pode tapar o ouvido, ela pode sair correndo, ela pode se recusar a ficar naquele lugar. Ela gosta de comer sempre as mesmas coisas, ela arranca os botões das roupas, ou a etiqueta também, essas etiquetas que aqui atrás da blusa ela também pode tentar arrancar. Ela parece não sentir dor. É aquela criança que parece não gostar de carinho, pelaquela dificuldade de aceitar o contato físico. Ela não controla bem as suas funções motoras, ela pode ser aquela criança que é tida como muito desajeitada, ela é desembolsada, anda muito na ponta dos pés e cai muito, como se ela tivesse uma dificuldade de equilíbrio. Tem dificuldade para se concentrar. Ruídos e sons fortes podem incomodar, que eu já falei, de colocar a mão no ouvido, de sair do local onde está, ou não, nem conseguir entrar no local onde ela está, onde está muito barulho. Seleciona comidas e pessoas e objetos pelo cheiro, então tem crianças que ela cheira tudo que ela pega, qualquer adulto com que ela se aproxime dela, ela se aproxima, ela vai lá para poder cheirar, tentar identificar pelo cheiro. É apegada aos objetos, ela elege objetos como se fosse da sua preferência, ela pode passar o dia inteiro segurada com aquilo ali, tem dificuldade de se desvincular dele, tem dificuldade em se vestir sozinha, não consegue fazer esse tipo de atividade, senta com as pernas em W, com aquelas perninhas assim para trás, as duas perninhas, e tem uma preferência por ficar descalço. Então, observou essas características, você já fica alerta para alguma alteração sensorial, que elas estão relacionadas a alterações sensoriais dessa criança.
né? E aí o que acontece quando tem uma sobrecarga de algum estímulo desse sensorial, né? Então muitas vezes a criança autista ela vai apresentar mudanças de comportamento que, para quem não conhece, né, o mundo autista, para quem não está acostumado com isso, que vai passar como birra, é aquele menino mimado, é aquele menino mal educado, é aquela criança que se joga no chão, é aquela criança que se bate, é aquela criança que derruba, que está perto. Então, nesse quadro aqui, a gente pode ver como diferenciar a birra de uma crise. Porque um momento de uma sobrecarga sensorial, um estímulo desse que chega de uma forma muito intensa para a criança, como eu falei anteriormente, seja de som, seja de luz, seja de um tipo de textura, ele pode levar a criança ao que a gente chama de uma desregulação. Então é importante a gente saber diferenciar isso. A birra, quando a criança, ela acontece quando a criança tenta obter algo. Então ela vai lá, ela faz o choro, ela pode se jogar, ela faz todo aquele espetáculo que a gente já sabe como é, na tentativa de obter algo. Na crise, ela é o resultado de uma sobrecarga sensorial. Então, como a gente vai diferenciar? Mas e aí? O comportamento é o mesmo. Ela quer alguma coisa? Foi uma sobrecarga? Como é que eu vou conseguir diferenciar? Ainda está confuso para mim. Então, a gente vai ver. A criança, nesse momento que está apresentando esse comportamento, ela está observando a reação do adulto? Né? Se ela está observando, se essa reação se modifica de acordo com a reação do adulto, então a gente sabe que é uma birra. Na sobrecarga sensorial, ela não tem interesse para a reação do adulto, porque o que ela quer é se organizar novamente. Ela quer fazer com que aquele estímulo que incomodou ela desapareça, que aquele desconforto que ele causou passe. Então, não vai se importar como o adulto vai reagir para ela, porque não vai fazer diferença essa resposta dele para ela. Na birra, quando o objetivo é atingido, a birra para, então se a gente dá o que a criança quer, cessa na hora. Na crise, ele demora a passar, porque não é questão da necessidade de um objeto em específico. Ela vai ter que esperar todo o cérebro dela se reorganizar para poder conseguir daí organizar todo o corpo dela. A birra ela tem curta duração e na crise ela demora muito tempo a passar. Quando a gente observa essa sobrecarga sensorial na criança, a gente já consegue diferenciar a birra da sobrecarga. Mas e aí, o que eu posso fazer nesse momento em que isso acontece? Tem alguns conceitos que a gente pode utilizar, porque não existe uma receita de bolo pronta. Cada criança ela vai conseguir se organizar de uma forma. Mas o principal é a gente conseguir reconhecer o início e o motivo da sobrecarga, o que levou a criança a se desorganizar desse jeito. Daí a gente tentar levar a criança para um lugar mais tranquilo, que tenha poucos estímulos, né? Se a gente não conseguir retirar, mas se a gente conseguir retirar do local, mas se a gente conseguir retirar pelo menos esse estímulo que está causando esse descontrole da criança, é interessante. Reduzir o nível de ruído, não tocar na criança, então tem crianças que se desorganizam muito mais com o toque. Né? Agora, isso é uma coisa que vocês vão vendo como vai ser a reação da criança. Tem algumas crianças que, ao contrário desse momento de sobrecarga, quando a gente abraça bem apertado, que a gente pega e aperta mesmo, ajuda a acalmar, mas aí isso vai depender de cada criança. E não falar mais do que o necessário, porque a fala é a primeira entrada sensorial e pode agravar muito mais essa sobrecarga. Bom, nessa aula nós vimos, né, que é o autismo, como foi que surgiu os primeiros estudos, né, o seu conceito, sua prevalência. A gente viu um pouco das características que a gente já pode ir observando nos bebês a partir de 6 meses, né. A gente já viu que pode vir outras características associadas com as alterações sensoriais e o que fazer quando essa sobrecarga sensorial leva a uma alteração de comportamento, né. Então, muita coisa já para a gente pensar, muita coisa já para a gente refletir, muita coisa já para a gente pesquisar, né. E aí na próxima aula a gente se encontra e é onde a gente vai discutir o que fazer depois que a gente perceber essas características numa criança. Até lá!